Som. Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. Muito bom nós estarmos aqui, reunidos em um domingo, na casa do Senhor, para juntos bendizermos ao seu santo nome, adorarmos a Jesus na beleza da sua santidade e estudarmos a sua palavra. Então nós temos agora um privilégio diante de nós, que é podermos olhar para o texto bíblico, olhar para o texto sagrado, nos debruçarmos sobre ele, estudarmos e sermos instruídos, edificados, exortados pelas verdades aqui contidas. E como o pastor já pré-anunciou pela manhã, nós vamos iniciar uma nova série de exposições no Antigo Testamento. Vamos começar hoje pelo livro do profeta Ageu. Então abra sua Bíblia aí. Os que não estão acostumados, familiarizados com os textos do Antigo Testamento, vão agora ter um pouco mais de facilidade. Nós vamos manusear as Escrituras um pouco mais no Antigo Testamento com essas exposições. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. O livro do profeta Ageu faz parte aí, como o pastor mencionou pela manhã, bolo só. Então eles são chamados assim por questões mais relacionadas ao tamanho do livro e não porque a sua mensagem é inferior ou tudo mais. Infelizmente, tem menos valor. Imediato, o contexto remoto ali, o contexto imediato, o contexto mais próximo do livro do profeta Ageu. Com a leitura dos fáceis, né, de pregar, então não só de fazer a exegese, mas também de aplicar essas mensagens. Então eu preciso da paciência dos irmãos, da atenção dos irmãos, não por causa de mim, obviamente, mas por causa das Escrituras Sagradas. Verso 1 de Ageu diz o seguinte: No ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado Pai, nós vamos meditar na sua palavra nesse momento. Dá-nos reverência, santo temor, atenção àquilo que o Senhor tem a nos ensinar aqui nesta noite, Senhor.
Tenha misericórdia do teu servo que vai expor, que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a ser fiel ao texto e assim conseguir alcançar os corações, os nossos corações, com a pregação da sua palavra nesta noite. Nos ajude em nome de Jesus. O Senhor é o nosso mestre, é o nosso pastor, é o nosso Senhor. E por isso a Ti nós suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O noticiário, em uma página de internet, no ano de 2022, marca de mais de 28 mil edifícios espalhados pela maior metrópole do país. Você também já deve ter se impressionado ao passar por determinado local e na primeira passada você ver apenas escombros, máquinas, caminhões e muito barro. Mas depois, ao retornar no mesmo local, após poucos dias, bingo, está lá. Mais um edifício, uma obra completa. Mais um novo empreendimento que vai abrigar aí uma quantidade considerável de pessoas. Isso é, de fato, assustador em uma cidade como a cidade de São Paulo. Quantos prédios surgem em um tempo tão rápido? E esse texto que nós acabamos de ler aqui também fala de edificação, também fala de construção. Na verdade, diz mais a respeito de uma reconstrução. Jerusalém, nesse período do texto que nós ora acabamos de ler, estava assolada, estava devastada, e Deus então, por intermédio do profeta Ageu, o profeta que nós vamos estudar aqui, deseja, e esta na verdade é a grande mensagem do livro do profeta Ageu, deseja encorajar o povo de Israel a retomar a reconstrução do templo de Salomão, que havia sido devastado, destruído por Nabucodonosor, quando a Babilônia havia invadido as terras de Israel, obviamente por conta dos pecados de Israel, e o rei da Babilônia então devastou Israel, destruindo este elemento que era fundamental, não apenas na história de Israel, mas também no relacionamento deles com Deus. Estou me referindo aqui ao templo de Salomão. O templo de Salomão estava destruído. Passado então os 70 anos que o profeta Jeremias havia profetizado, o povo volta para a terra, e eles estão desanimados, eles estão desestimulados, e Deus então levanta, na verdade, não só Ageu, mas Zacarias e Malaquias para reanimá-los com a reconstrução do templo. Os eventos registrados aqui no livro do profeta Ageu, eles acontecem, como eu disse, após o retorno de Israel, profetizado aí pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 25, verso 11, Deus havia dito pelo profeta Jeremias que após 70 anos o povo retornaria às terras de Israel, especificamente se referindo à terra de Jerusalém. Por isso, Ageu, juntamente com Zacarias e Malaquias, são chamados, como eu disse no começo do sermão, de profetas pós-exílicos, porque eles profetizam exatamente após o retorno do exílio de 70 anos. Cronologicamente falando, isso a título de informação introdutória, estamos aqui em um período posterior ao do profeta Daniel, ao do profeta Ezequiel, e quase no mesmo período, como nós lemos aqui no início do culto, de Neemias e Esdras, que também foram levantados para reestimular o povo na reconstrução do templo. Como eu disse aqui, a mensagem geral do profeta era estimular a nação de Israel a retornar à reconstrução do templo que havia sido destruído. Portanto, esse era o contexto da nação de Israel aqui. Havia, meus irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos aqui, uma crise nacional em vários aspectos. Crise social, crise política, crise econômica e, acima de tudo, uma crise espiritual, já que o templo, que era onde o culto era celebrado, estava devastado, as celebrações, os sacrifícios haviam cessado, portanto eles não conseguiam adorar a Deus nos moldes que haviam sido estabelecidos por Moisés, como Neemias orou aqui, nós lemos isso, Neemias orando arrependido, porque eles não estavam mais conseguindo obedecer à lei de Moisés. Portanto, irmãos, nós vamos ver aqui primeiramente o contexto em que esse chamado à reconstrução acontece. Dos versos 1 até o verso 2,
nós vemos aí então o contexto em que o chamado de Deus pelo profeta Ageu acontece. Percebam aí como o texto inicia com informações históricas. Nós vemos aí nomes, datas, provavelmente a data que aparece aqui se refere, dentro do nosso calendário, ao mês de agosto, 520 anos antes de Cristo, no mês de agosto. Obviamente aqui a intenção de Ageu, do autor, é mostrar para nós como os eventos que estão registrados aqui no livro do profeta Ageu, eles não eram fictícios, eles não eram frutos da elucubração de um teólogo, mas eram eventos que aconteceram na história, eram fatos. Nós estamos lidando aqui, irmãos, com a história. O que nós cremos não aconteceu num outro mundo, não aconteceu no mundo das ilusões, não aconteceu numa esfera metafísica. O que nós cremos aconteceu na história, como, por exemplo, o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Veja aí no verso 1, os personagens presentes. Nós vemos aí o nome de Dario, que era provavelmente irmão de Ciro, e que havia assumido o trono do Império Medo-Persa após a sua morte. Ele era provavelmente filho de um governador. Nós vemos o nome do profeta Ageu. O nome dele é derivado de uma palavra hebraica que significa festa. Provavelmente Ageu tenha nascido aí num dia de festa, por isso chamaram ele de festivo. A palavra Hagai no hebraico significa festivo. Alguns teólogos dizem que existe a possibilidade desse termo ser apenas um apelido dado ao profeta, mas nós vemos nas escrituras sagradas como era costume dos judeus colocar nomes relacionados ao contexto em que determinada criança nascia. Nós vemos aí o nome de Zorobabel, ou nominho difícil, né? Ele é chamado no texto aí de governador. A palavra que aparece aí no hebraico, parar, é uma palavra, na verdade você tem hebraico, mas na verdade é uma palavra emprestada do acadiano, e alguns dizem que Zorobabel era rei de Israel, mas era um rei subordinado, porque Israel ainda estava sob o domínio do Império Medo-Persa. Nós vimos aqui que foi Ciro e agora Dario, que estavam sob o governo, governando inclusive a nação de Israel, aí por causa do Império Medo-Persa. E como eu estou dizendo aqui, embora Zorobabel, como membro da casa de Davi, tivesse uma liderança política em Judá, ele possuía apenas uma representatividade, já que o governo ainda pertencia ao Império Medo-Persa. Nós vemos aí também Josué, do famoso nome Yeshua, é o mesmo nome de Jesus aqui no hebraico, significa o Senhor é a salvação, ou Yahvé é a salvação. Ele aparece aí como um sumo sacerdote. Percebam que aparecem dois líderes em Israel, um rei e um sacerdote, que também, no caso aqui, Josué era responsável pelas atividades religiosas da comunidade em Jerusalém. E vemos aí também uma citação ao povo de Israel. No finalzinho do versículo aí, o povo de Israel também aparece, ou seja, se referindo aí a todos os judeus que voltaram do exílio e tinham agora a incumbência dada por Deus de reconstruir não só o templo, mas a cidade de Jerusalém de maneira geral. No verso 2, nós vemos aí o contexto em que essa mensagem proferida pelo profeta Ageu foi dita. No livro de Ageu, como vemos no versículo 2 especificamente, Deus se autodenomina como Senhor dos Exércitos. Veja aí na sua Bíblia, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo... Esse título aqui, curiosamente, aparece inicialmente no livro do profeta Samuel. E provavelmente, irmãos, indica aí o domínio de Deus sobre os poderes governamentais do mundo, especialmente os exércitos de Israel, porque Deus, obviamente, Israel estava envolvido em grandes batalhas militares, e Deus sempre dava vitórias para Israel. Por isso a denominação que o Senhor dá a si mesmo como o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, que dava vitória para a nação de Israel. Provavelmente Ageu toma a prerrogativa de usar esse termo aqui para talvez tentar aproximar a nação de Israel, que estava em declínio aqui, com as glórias que havia na nação de Israel no tempo em que Davi era rei, em que Deus dava muitas vitórias para Israel. Portanto, ele toma aqui a prerrogativa de usar este nome com essa intenção. Nós vemos aí, irmãos, que essa mensagem, no versículo 2, continha a repreensão pelo abandono dos trabalhos da reconstrução do templo, como nós já citamos aqui. Veja na parte B do versículo, esse povo diz:
ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Percebam, vamos caminhar comigo aqui. Após o início promissor, o povo havia voltado para a terra. O trabalho já havia iniciado, como nós lemos lá no livro de Neemias. O trabalho do segundo templo provavelmente foi diminuindo gradualmente até o ponto de praticamente cessar. E o povo de Israel não mais se envolver com a reconstrução do templo de Jerusalém. E isso aconteceu provavelmente, em grande parte, à oposição que os samaritanos, os famosos Sambalat e Tobias, representados nessas duas figuras, os samaritanos se levantaram contra a nação de Israel para desestimulá-los na reconstrução do templo. Nós podemos ver isso, não precisa abrir aí, mas depois você pode ver na sua casa, em Esdras, capítulo 4, verso 1 ao 5, em que os samaritanos começam a desestimular o povo de Israel com a reconstrução do templo, dizendo assim, esse negócio não vai dar certo, para com isso. Deus não vai abençoar vocês, vai dar tudo errado, e o povo começou então a se desestimular. Desse modo, os desanimados judeus voltaram ao cultivo das suas terras e à construção das suas próprias casas. Eles começaram a se preocupar com seus plantios, começaram a se preocupar com as suas próprias moradias. Então, como eu tenho dito aqui, Deus levanta o profeta Ageu para incentivá-los a voltar nos trabalhos. Nós podemos concluir com essa primeira parte aqui, irmãos, que a honra do Senhor, essa mensagem teológica desse primeiro momento do sermão, a honra do Senhor estava ligada à reconstrução do templo. As nações deveriam saber com certeza que o Deus de Israel não havia deixado de existir quando os israelitas foram expulsos da sua terra. Inclusive, nós vamos ver mais para frente na exposição do livro de Ageu, que havia, inclusive, relacionado ao templo, uma esperança messiânica, quando ele vai dizer, nos capítulos seguintes, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Normalmente a gente usa esse versículo para falar das bênçãos, não tem nada a ver com as bênçãos da nossa vida, está falando com a esperança messiânica, mas eu vou explicar isso em outros sermões. Porque existem de fato muitas pessoas que têm uma percepção errada sobre Deus. Elas acham, como o povo de Israel aqui estava preocupado com seus afazeres, eles haviam abandonado a reconstrução do templo, estavam preocupados com seus próprios afazeres, estavam preocupados com seus próprios plantios, com as colheitas, eles estavam preocupados com os seus próprios negócios. E infelizmente existe hoje também no nosso meio uma percepção de que Deus existe para nos servir, de que nós devemos nos preocupar com as nossas próprias coisas, em vez de nos preocuparmos com as coisas relacionadas à redenção, preocupadas com as coisas relacionadas à vontade de Deus, ou a priorizarmos o reino de Deus, servirmos a Deus especificamente em sua obra. Para essas pessoas, Deus acaba se tornando um recurso em que elas usam para o seu para o seu bom prazer. Deus se tornou, infelizmente, para a teologia moderna, um gênio da lâmpada, em que eles vão para a igreja, eles esfregam a Bíblia 3 vezes, ou bate 3 vezes na madeira, e sinais e milagres precisam acontecer, e eles se esquecem que, na verdade, nós vivemos não para nós mesmos. O Novo Testamento nos ensina isso. Nós estamos mortos com Cristo Jesus. Somos como ovelhas levadas todo dia ao matadouro. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não temos mais, essa mensagem do profeta Ageu para nós nessa noite, que nos preocupar com os nossos próprios negócios. Havia, inclusive, irmão, pasmem os irmãos. Pasmem os irmãos. Eu fiquei curioso quando eu comecei a estudar esse texto. Uma mentalidade entre alguns judeus, por causa da profecia de Ezequiel, porque o profeta Ezequiel, os irmãos podem ver isso com paciência depois nas suas casas, o profeta Ezequiel profetiza um tempo em que um templo novo será reconstruído em Jerusalém. E pelo conhecimento que eles tinham dessa mensagem profética de Ezequiel, pasmem meus irmãos, alguns judeus chegaram a acreditar que o templo ia surgir do nada. Que o templo ia aparecer da noite para o dia em Jerusalém. Que as coisas iam acontecer de maneira miraculosa. Porque afinal de contas, se Deus profetizou que o templo ia ser reconstruído, nós não precisamos colocar a mão na massa. Irmãos, que coisa interessante, mas qualquer semelhança com a nossa época é mera coincidência. As pessoas, elas acham que as coisas da igreja vão acontecer de maneira miraculosa.
Deixe-me aplicar esse texto aqui para nossa reflexão. Talvez você pense assim, não de maneira direta, mas de maneira inconsciente. Você acha que você precisa vir no domingo para a igreja e as coisas precisam estar tudo funcionando. Eu vou chegar lá, já vai ter um sermão, o pastor já preparou a semana inteira, ele se matou de estudar. O louvor vai estar ensaiadinho, bonito, desafinado, mas vai estar bonito lá, cantando. Vai ter iluminação na igreja, vai ter data show, vai ter alguém na mesa de som, vai estar tudo bonitinho. Nós estamos sempre esperando ser servidos. Nunca estamos prontos a arregaçar as mangas e colocar a mão na massa para ver o progresso do reino de Deus na terra. Essa é uma reflexão nessa primeira parte do livro do profeta Ageu, irmãos. Pergunte para si mesmo. Eu peço a Deus por misericórdia para que você olhe para o seu coração e clame a Deus, perguntando a si mesmo: qual é a sua utilidade para o avanço no reino de Deus na terra? Qual é a sua contribuição, colocando um tijolinho no templo para que o reino de Deus progrida na terra? Existem pessoas, meus irmãos, que são, paz, meus irmãos, e desculpa até a palavra, mas existem irmãos que são inúteis. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Brincadeira, não precisa falar, não precisa olhar para o seu irmão que está ao seu lado, não. Mas existem muitas pessoas que são inúteis. Elas não produzem absolutamente nada para Deus. Lá no livro do Apocalipse diz assim, que porque você não é frio, nem quente, mas é morno, vomitar-te-ei da minha boca. A gente costuma usar esse texto para falar de espiritualidade, de crente fervoroso e crente frio, não tem nada a ver com isso. A palavra ali está falando exatamente de utilidade. Em Laodiceia existiam as fontes termais. A água fria era usada para os soldados beberem quando eles voltavam da guerra. E a água quente servia exatamente para ajudar as feridas, na cura das feridas. Mas a água morna não servia para nada. A expressão vomitar-te-ei da minha boca é exatamente nesse sentido. Porque o que o nosso corpo vomita? Aquilo que não tem utilidade. Quando existe um corpo estranho dentro do seu corpo que não serve para nada, ele coloca para fora. E é isso que Deus está dizendo. Há crentes inúteis, que não produzem nada, que não contribuem com nada, nem financeiramente, nem moralmente, nem espiritualmente, nem no trabalho técnico da igreja. Infelizmente, são pessoas que acreditam que precisam ser servidas de domingo após domingo. Nós aprendemos com o livro do profeta Ageu, Deus está chamando você para o trabalho. Deus está chamando esta igreja aqui para o trabalho. A segunda coisa que nós aprendemos aí, a partir do verso 3, é o conteúdo do chamado. Veja no verso 3, irmãos, que nós temos um enunciado introdutório para o conteúdo da mensagem. A expressão, veio a palavra do Senhor, indica algumas coisas aí. Primeiro, o conteúdo da mensagem era de Deus e não do profeta. Veio a palavra do Senhor. Segundo, que Deus falou diretamente ao profeta Ageu. Nós não sabemos, o texto não indica como Deus falou com Ageu, se foi em sonho, se foi em revelação, se foi em visão. Nós não sabemos disso, o texto não fala, mas nos ensina que o Senhor disse alguma coisa diretamente para o profeta Ageu. E aprendemos também que Deus deseja atenção. Existe um enunciado aqui que poderia estar em letras garrafais. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Como se Deus estivesse dizendo, ei, prestem atenção à mensagem que será dita a partir de agora. No verso 4, nós vemos aí consubstanciada a mensagem. E a mensagem vinha carregada com uma queixa de Deus ao seu povo. Eles, como eu já disse aqui, eles estavam priorizando os seus próprios negócios, em detrimento da casa de Deus. Deus faz então uma pergunta, semelhante ao que fez com o profeta Jonas, que nós estudamos aqui. Semelhante ao que fez com Jó. Deus gosta de fazer perguntas, né? Interessante. No livro de Jó, nós vemos Deus perguntando a Jó cerca de 70 perguntas. Perguntas fáceis de responder. Jó, onde você estava quando eu fiz os céus e a terra? Fácil de responder. Mas 70 perguntas. Deus gosta de fazer pergunta e o objetivo é exatamente levar o povo à reflexão. E a pergunta basicamente está dizendo o seguinte, vocês acham justo? Deus está perguntando para nós aqui essa noite, meus irmãos. Vocês acham justo que minha casa fique deserta?
enquanto vocês estão nas suas casas forradas? Vocês acham justo isso? Que a minha casa fique devastada, vituperada, envergonhada, que as minhas coisas sejam deixadas em segundo plano, enquanto as coisas de vocês estão todas funcionando bonitinho? Isso é justo? Percebam as expressões aí, irmãos, presentes no verso 5 e no verso 7. Considerai os vossos caminhos. Essa expressão aí é como se Deus estivesse chamando o povo à reflexão. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, reflitam como vocês estão agindo. Considerem os vossos caminhos, pensem nas ações de vocês, vejam como vocês estão se comportando. E nós aprendemos aqui como Deus quer que nós reflitamos sobre a sua palavra. Os versos 6, verso 9, verso 10 e verso 11 vão mostrar aí o resultado do egoísmo do povo. Irmãos, se atentem, vejam o resultado do egoísmo do povo. Nós poderíamos resumir tudo isso em uma palavra só: escassez. Vocês não estão trabalhando no templo, e por causa disso, isso está no verso 6, no verso 9, no verso 10 e no verso 11. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Eu coloquei um céu de bronze sobre vocês, de modo que vocês podem se preocupar tantão com os seus próprios afazeres, que vocês não vão prosperar. Vocês não vão receber a minha bênção, porque vocês estão preocupados primariamente com as suas coisas. O texto deixa claro aí, meus irmãos, no final do verso 9, que tudo isso estava acontecendo exatamente porque eles estavam preterindo o serviço para Deus. Veja o finalzinho do verso 9: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso vocês estão semeando e não estão conseguindo sucesso nas coisas que vocês empreendem. Porque vocês estão preocupados com vocês, quando deveriam estar preocupados com as coisas de Deus. Agora se atentem para isso, olha aqui para a minha gravata. Analisando esse texto, nós temos a impressão aqui que o povo não tinha suas razões para agir desse modo. Parece que eles estavam sendo apenas egoístas. E isso não é verdade. Como os judeus poderiam recomeçar a vida agrícola, preste atenção nisso, e ao mesmo tempo trabalhar na reconstrução do templo? Como que os judeus conseguiriam trabalhar nas fazendas e ao mesmo tempo trabalhar no templo? Isso era um desafio muito grande. Não era apenas egoísmo. Eles tinham as suas razões, semelhante a mim e a você. Quando nós dizemos assim: eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para cuidar das coisas da igreja, eu preciso levar o pão e o leite para minha casa, eu preciso me preocupar com os meus trabalhos, eu preciso me preocupar com os meus estudos, eu preciso me preocupar com o meu lazer. E essa passagem, esse segundo bloco aqui, nos ensina claramente que se nós priorizarmos as coisas de Deus, Ele se encarregará de suprir todas as nossas necessidades. Esse talvez seja o coração dessa primeira perícope do livro do profeta Ageu aqui, irmãos. Se nós nos preocuparmos com as coisas de Deus, Ele se encarregará de cuidar e de suprir todas as nossas necessidades. Não é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6? Quando Ele fala: vocês não precisam andar ansiosos quanto àquilo que vocês querem comer, ou beber, ou vestir, porque o vosso Pai Celeste, Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Aí Ele diz aquela frase célebre, né? Antes buscai a Deus, o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas, não todas as demais coisas, mas todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando exatamente a mensagem do profeta Ageu aqui, irmãos. Se preocupem com as coisas de Deus, e Ele se encarregará de suprir todas as vossas necessidades. Deus não vai deixar faltar nada para aquele que trabalha fielmente e prioriza as coisas de Deus, coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque aquele que acha, preste atenção nisso, que está cuidando de si mesmo, dando prioridade aos seus próprios negócios, na verdade está impedindo as bênçãos de Deus de recair sobre a vida dele. O movimento é exatamente o contrário. Aquele que acha que está ganhando, na verdade está perdendo.
E aquele que aparentemente está perdendo, cuidando das coisas de Deus, é que está ganhando. Porque nós vamos ver aqui, o Senhor dos Exércitos, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele pode trazer as bênçãos de Deus enviadas até por um corvo, para sustentar os seus servos. Não vai faltar. Irmãos, os irmãos sabem, eu fiquei com dengue. Eu não desejo para ninguém pegar dengue, ou negócio tribuloso. E me deu uma crise de choro quando eu peguei dengue. Porque eu pensava, quem vai pagar as contas de casa? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. E aí a Kel me lembrava, Deus nunca deixou faltar. E Ele não vai deixar faltar. Passou-se o mês, não sei como, mas as minhas contas estão pagas. Porque Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, no finalzinho do livro de Filipenses, ele diz exatamente isso: meu Deus, segundo as suas riquezas, ou glória, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Não vai faltar para aquele que prioriza as coisas de Deus. Uma outra consideração nesse segundo bloco aqui, é que infelizmente existem pessoas que buscam a Deus apenas por causa de bens materiais. Irmãos, não caiam nessa falácia. Não busquem a Deus esse Deus ensinado pela teologia da prosperidade, ou a teologia coaching. Você deve ter ouvido falar, a teologia da prosperidade tomou novos moldes, chamada hoje de teologia coaching, em que Deus se tornou, como disse no início do sermão, um serviçal. Bênçãos, dinheiro, fama, riquezas, carros, fazendas. Não há promessas dessas nas Escrituras. A promessa que nós vemos na Escritura é a promessa do maná diário. O suficiente para que nós possamos viver uma vida agradável diante de Deus. Simples. Uma vida frugal. Uma vida que nos dê condições de adorar a Deus. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui e dos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Existe também hoje um falso ensinamento da psicologia moderna que infelizmente está invadindo as igrejas, ensinando as pessoas a priorizarem a si mesmas. Vocês já ouviram isso? Eu sei que já ouviram alguém dizer assim para vocês: olha, você precisa cuidar de você. Porque se você não cuidar de você mesmo, você não estará em condições de ajudar outras pessoas. Já ouviu isso? Cuide de você. Fique bem, saudável, psicologicamente bem, equilibrado, financeiramente bem, para que você tenha condições de cuidar de outras pessoas. Irmãos, isso parece até piedoso, parece até lógico, mas não é bíblico. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Priorize os outros. Priorize o próximo. Porque Deus, eu me emociono em falar sobre isso, porque Deus se encarregará de cuidar de você. Às vezes a gente pensa assim: eu não posso cuidar de fulano, porque se eu cuidar de fulano, quem vai cuidar de mim? Ora as bolas. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever, como diz o hino. E Ele tem os seus olhos como chamas de fogo, e contempla cada uma das nossas necessidades. Pode cuidar do seu próximo, sim. Porque o Deus que veste os lírios do campo, com tanta beleza que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, o Deus que alimenta os pássaros no campo, nos bosques, que não trabalham e nem fiam, o Deus que sustenta a boa criação dia após dia e que faz o sol nascer todas as manhãs, Ele vai cuidar de homens como nós, que temos a fé pequena. Pare de ouvir as teologias mundanas que ensinam você a ser egoísta. Eu não posso cuidar da igreja agora, Bruno. Eu não posso trabalhar na igreja agora porque eu estou me dedicando o tempo todo aos meus estudos. Ora, irmãos, não existe pessoa mais abençoada no mundo do que aquele que se dedica a Deus e à construção das coisas de Deus, do reino de Deus. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ou você crê no que o Evangelho diz, ou você crê no que a palavra diz, ou você crê no que as filosofias e ensinamentos mundanos estão colocando na nossa cabeça, nos ensinando a sermos egoístas, a priorizarmos a nós mesmos. Quando nós olhamos para a cruz,
O que nós vemos é um homem, Deus, preocupado com os outros e não consigo mesmo. E não pensem que os cravos nas mãos e nos pés era confortável para Jesus. Apesar de ter todas as razões para pensar e para gritar, alguém me tire daqui, não tem ninguém para me ajudar aqui, não tem ninguém para cuidar de mim aqui. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus olhou para as mulheres lá na via da crucificação e disse, por que vocês estão chorando por causa de mim? Chorem por causa de vocês. Parem de se preocupar comigo. Irmãos, não sejam instruídos pela voz de Satanás, nos ensinando a sermos egoístas, a pensarmos nas nossas próprias coisas, a pensarmos nos nossos próprios negócios e vermos a igreja passando dificuldade. É uma coisa que eu não entendo isso aí. Fiquei bravo. Tantas necessidades na igreja, tantas mãos, e tão pouco trabalho. Gente inteligente, gente bonita, gente capacitada. Deus dá e dá saúde, talento, capacidade, e a gente só usa para os nossos próprios negócios, para ganhar dinheiro, para satisfação pessoal, para o nosso próprio lazer, para as nossas próprias coisas. E Deus está dizendo, é justo vocês pensarem desse jeito? Faz sentido vocês pensarem desse jeito? Deixar as minhas coisas em segundo plano e se preocuparem com suas próprias coisas? É por isso que nós não conseguimos prosperar. É por isso que não vem avivamento como nós oramos. É por isso que não vemos a bênção de Deus sobre nós. Porque somos egoístas. Não pensamos na progressão, no crescimento do reino de Deus. Pense consigo mesmo. O reino de Deus é a sua prioridade? Você se preocupa com o andamento da casa de Deus? Em que área você poderia servir nessa igreja aqui? Procura o pastor, procura o conselho. Eu quero servir. Eu quero ser útil, eu não quero ser vomitado. Eu não quero reter a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque esse é o movimento que nós aprendemos aqui. E último ponto, irmãos, caminhando para o final, nós vemos a resposta do chamado, está aí a partir do verso 12. A resposta do povo está no verso 12, e nós poderíamos resumir, consubstanciar em uma palavrinha. Obediência. Não é isso que diz o texto? Eles obedeceram à voz do Senhor. Interessante o destaque, irmãos, que o texto dá aí as figuras de autoridade de Zorobabel como rei, governador, e Josué como sumo sacerdote ou sacerdote. O propósito do destaque aqui em Zorobabel e Josué é mostrar que os primeiros que devem dar exemplo em relação à obediência e trabalho são os líderes. Então, família, se você quer que a sua família venha para a igreja, se você quer que os seus filhos participem da igreja, se você quer que seu esposo, sua esposa, sejam pessoas dinâmicas no trabalho, deve começar por aquele que tem autoridade em casa. Estou me referindo aqui aos maridos. Maridos que não oram, não vão ter esposas e filhos que oram. Maridos que não leem a Bíblia, não vão ter esposas e filhos que leem a Bíblia. Os exemplos devem começar pelos cabeças, pelos líderes. E o texto indica aí, irmãos, na parte C, exatamente, no verso 12 ainda, que o povo temeu ao Senhor, lá no finalzinho, e temeu o povo diante do Senhor. Essa expressão temeu o povo aqui é intercambiável, nós poderíamos aqui também traduzir como obedeceu. Eles obedeceram à voz do Senhor. Afinal, quem teme, obedece. Quem teme, obedece. Quem tem respeito e que tem medo de Deus, obedece. Não é isso? Percebam aí, irmãos, também no verso 14, ou melhor, no verso 13, nós vemos Deus encorajando o povo. Finalzinho do verso 13, eu sou convosco. A garantia de que o povo de Israel seria bem sucedido era que Deus, a presença de Deus estava com o povo. E no verso 14, nós observamos aí, e isso é fascinante no texto, nós vemos que quem toma a iniciativa no processo de renovação aí é o próprio Deus. O verso 14 diz, e o Senhor suscitou
o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e também o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Foi Deus quem suscitou, a palavra no hebraico aqui, suscitou é despertou. Deus despertou o povo, a palavra traz o sentido de abrir os olhos. O Senhor acordou, o Senhor reanimou o povo. O verbo aqui aparece, irmãos, num formato, num tempo verbal no hebraico chamado refil, e indica que a ação foi promovida por um terceiro. Não foi o povo que se auto-entusiasmou, não foi o povo que se auto-reanimou. O texto diz que quem fez isso foi Deus. Deus entusiasmou o povo, Deus reanimou o povo, Deus abriu os olhos do povo. Isso nos ensina que um verdadeiro avivamento não pode surgir da imaginação humana. Se você quer um avivamento na sua vida, se você quer um avivamento para essa igreja, aprenda essa lição. Isso não vai surgir com técnicas. Qual é a lista de bolo que eu devo seguir para que um avivamento aconteça? Algumas igrejas se vendem a isso, ao chamado pragmatismo, em que os fins justificam os meios. Aí colocam lá capoeira na igreja para atrair jovem para lutar capoeira. Coloca skate na igreja para trazer o jovem para andar de skate. Dão cinzas para as pessoas, alimentam as pessoas de cinzas, de carnalidade. Fazem baladas gospel. Santo bom Jesus. Inventam formas de atrair as pessoas. Isso não promove avivamento. Outras igrejas se amoldam ao chamado modelo de igrejas amigáveis. Já viu isso? Igreja amigável, aquela igreja que o pastor está sempre com um sorriso na frente da igreja. Eu falei para os irmãos que eu passei em frente a uma dessas esses dias. Tinha um pastor com uma placa lá, em tamanho real, que ele estava dizendo: venha e seja feliz. Aqui ninguém vai confrontar você. A mensagem é sempre doce, calma. Você vai ouvir sempre aquela mensagem boa, agradável. Você vai vencer, vai dar tudo certo. É vitória atrás de vitória. O banheiro está sempre limpo. Tem estacionamento para você. As luzes estão apagadas, confortáveis. Tudo bonitinho. São as chamadas igrejas amigáveis. Venha e seja feliz. É quase um clube social. Existem igrejas que se vendem a isso. Outras acabam se vendendo e aproveitando da curiosidade humana para o misticismo, caem nesses enganos, atraem as pessoas com promessas de cura, com promessas de profecias. Venha para cá que eu vou revelar a sua vida, eu vou contar os seus problemas. Adivinha um RG da pessoa. Eu preciso saber o que significa adivinhar um RG de alguém. Para que serve isso? Se eu sei o meu RG, vou adivinhar o seu CPF. Eu sei o meu CPF, não precisa adivinhar. Mas eles estão por aí, atraindo as pessoas. Falsos avivamentos, falsos movimentos, mentiras e mais mentiras. O que nós precisamos, irmãos, é do Espírito Santo de Deus agindo na igreja. Nós não precisamos de tecnologia, apesar dessas coisas serem boas. Tecnologia pode ir embora. Pode faltar tecnologia, pode faltar bons oradores, pode faltar pessoas de toda a qualidade que existem nesse mundo, mas não pode faltar para a igreja o poder do Santo Espírito de Deus. O que nós precisamos é da mão de Deus agindo sobre nós. É por isso que nós precisamos orar, como Neemias orou, arrependido, pedindo: Senhor, faz alguma coisa em relação à nossa condição espiritual. Nós queremos reconstruir Jerusalém, nós queremos reconstruir o templo, nós precisamos da tua boa mão agindo sobre as nossas vidas, senão nós seremos fracassados. Não adianta nada pregar o melhor sermão do mundo aqui, se Deus não agir nos nossos corações. Nós devemos orar, nós precisamos de Deus. O verdadeiro avivamento, ele começa quando Deus começa a agir no meu e no seu coração. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: o seu coração está aberto? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A chuva de Deus quer cair sobre nós. A bênção de vermos jovens dedicados, santos,
mulheres e homens cheios do Espírito Santo de Deus, que dedicam a sua vida integralmente ao reino de Deus. Eu comecei a leitura de um livro recentemente, eu já vou concluir. E esse livro fala da história de um grande missionário chamado David Brainerd, que foi para o campo missionário com 25 anos de idade. Poucos anos depois ele morreu de tuberculose. Alguns irmãos conhecem a história dele. Ele foi genro do grande pregador Jonathan Edwards. Na Nova Inglaterra, ele sofreu muito, ele foi expulso da sua faculdade. Não tinha condições de se formar para ser pastor. Estava deixado de lado, preterido. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou me entregar integralmente ao trabalho de Deus. Irmãos, estamos falando aqui, séculos depois, de um garoto que entregou a sua vida para ser pregador nos índios, entre os índios americanos. E deixou um legado para os missionários que ninguém pode apagar. Por quê? Priorizou a reconstrução do templo de Deus. Isso é avivamento. O sopro de Deus movendo corações para priorizar o reino de Deus em detrimento das nossas próprias coisas. Eu concluo com 3 aplicações aqui. Primeiro, nós precisamos orar. Precisamos orar. Você e eu, nós precisamos orar, pedindo a Deus que faça uma obra nos nossos corações. Pense consigo mesmo aí. Pense consigo mesmo. O que está sendo impedimento para você trabalhar? Não ache que você está ganhando com isso. Você não está ganhando, você está perdendo. Você está retendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Então ore a Deus. Segundo, diante das advertências que nós temos ouvido, domingo após domingo. Eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido Deus falar conosco domingo após domingo. Qual tem sido a nossa postura? Impenitente? Ou de pessoas quebrantadas, humildes, prontas a abandonar os seus próprios pecados, a obedecer a Deus? Irmãos, nada cala mais a boca de um homem. Nada cala mais a boca de uma mulher do que o pecado. Nada cala mais a boca de um homem. Nada cala mais a boca de uma mulher do que o pecado. O pecado nos acovarda. O pecado nos deixa enclausurados na culpa. E por isso nós não temos coragem de cuidar das coisas de Deus. Por isso nós devemos abandonar os nossos pecados. E trabalhar para desfrutarmos do grande agir de Deus que Deus tem preparado para a Igreja Presbiteriana do Jaguara. Terceiro, eu encerro com essa última aplicação, você precisa acreditar do fundo do seu coração que Deus estará com você se você se dedicar no trabalho do Senhor. Às vezes nós pensamos assim, mas Bruno, eu não sei pregar. Você acha que eu sei? Não sei. Eu preciso de Deus. Bruno, eu não sei cantar. Você acha que eu sei cantar? Eu não sei cantar. Mas eu creio que Deus estará comigo. Bruno, eu não sei evangelizar. Bom, quem é que sabe? Todos nós precisamos de Deus. Esse texto nos diz, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Se você crer nesta promessa, Deus te dará muitos frutos. Você verá o fruto do seu trabalho, você verá pessoas se convertendo. Você verá o seu trabalho na igreja crescendo, produzindo frutos. Você verá a boa mão de Deus sobre a sua vida, em qual dimensão você trabalhar e você priorizar o reino de Deus, Deus vai te abençoar. Creia, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.